Minasan, como va? Minasan, como va? Boa. Olá, Tranquilo esse Júlio? ô Magão, tudo bom? Beleza? Beleza. Chegou bem? Graças a Deus. E vocês? Bem de viagem? Tudo Também. tranquilo? Tranquilo. Correu tudo bem, Olá. né? Fala, Ah, Cleide, Creitossá. correu? Beleza, Cleide. Começar com bola, Boa, certeza. tudo bem? Tudo bem, senhor? É. Vamos dar só mais um minutinho e a gente já começa. Então, vamos lá? Vou colocar a página aqui. Então, dando procedimento, né? Curso sobre a cultura japonesa e filosofia do Karatê Do. Hoje vamos falar sobre conceito de servir. Na prática do Karatê Do, há diversos momentos de aprendizado, reflexão e aprimoramento, cada qual condizente com seu propósito. Quando iniciamos, temos a ambição e a vontade de aprender rápido para subir os degraus que nos distanciem da ideia de iniciante. Então, todo mundo que começa, né, seja criança, seja adulto, enfim, a gente tem um propósito de querer aprender muito rápido, né, exatamente para sair daquela condição de faixa branca, né? Então, a gente, mesmo sabendo, né, depois de muito tempo praticando, a gente entende que, né, a gente tem que valorizar o sentimento de sempre ter esse, né, esse conceito de iniciante. Porém, né, quando a gente é realmente um iniciante, né, a gente não quer, né, a gente quer sempre ser notado como alguém que já pratica há muito tempo. Né? A gente não quer fazer o papel do iniciante. Né? Então, nesse período, né, a gente tem essa ambição, né, de querer aprender as coisas rápido, né, exatamente para que a gente saia dessa condição de iniciante. Tá? Esse período de aprendizado é marcado pelo skill, né? Então, por isso que é determinado como, né, o skill, o skill eles vão na ordem decrescente, né? Então, quanto maior o kill, mais iniciante, quanto menor o kill, mais experiente dentro daquilo que está fazendo, tá? Então, é claro que isso não é uma exclusividade do Karate Do, né? Então, esse programa, né, vamos dizer assim, de Kill Down, ele é praticamente adotado em todas as artes marciais japonesas, né? E é exatamente o modelo oficial, né? Que regem as artes marciais, né? De forma oficial. Então, por exemplo, as federações ou as entidades, né? Oficiais de qualquer arte marcial japonesa, né? Tem dentro do seu sistema oficial de regulamentação para identificar, né, a sua escala de graduação, esse sistema de Kyudan, tá? Então, isso, né, não é uma exclusividade do Karate Do,
né? Mas é o sistema atualmente oficial que as entidades japonesas utilizam praticamente em todas as artes marciais. Claro que existem artes que não, elas não se modernizam. Modernizar não seria a palavra ideal, mas elas não se não migraram para esse sistema de Kyudan, né? Então existem algumas artes marciais japonesas, né? Não, são poucas, mas existem algumas artes marciais japonesas que ainda utilizam um sistema de graduação diferente, né, do que a gente conhece como Kyudan, né? Então existem muitas artes que ainda têm o sistema de Menkyo, né, que é uma certificação de aprendizado, né? Então tem todo um processo. Então ele não tem os Kyu, né? Então você pratica aquela arte é mais uma ligação de mestre e discípulo, onde você treina e em um determinado momento deste período de treino, o mestre simplesmente diz que você está pronto para assumir ter algum título, alguma coisa assim, né, da qual você vai galgando esses degraus de forma diferente de como a gente vê o sistema de graduação de Dan, tá? Então, existe ainda no Japão, porém, são artes isoladas, né? Então, a grande maioria das artes marciais japonesas, todas elas utilizam esse sistema de Kyu e Dan, tá? Quando se decide assumir, né, a responsabilidade de seguir o caminho, tá? Isso aqui é importante que a gente ensine para os alunos, tá? Principalmente no lado ocidental, né? Ninguém é obrigado a prestar exame para Dan, por exemplo, né? Por quê? Porque o que difere o Kyo do Dan, Kyo é aluno, né? Ele é aluno, ele é mero aluno, ele não tem responsabilidade nenhuma, nem sobre a arte, nem sobre nada, ele é um aluno, Kyo, né? Então, se ele está ali, seguiu até o primeiro Kyo, é faixa marrom, ninguém o obriga a se tornar um Shodan, né? A passagem para Dan não é feito desta forma, mas subentende-se que seria uma forma de juramento, né, que o praticante ali está fazendo de que ele realmente tem interesse em assumir esta responsabilidade, né, de seguir neste caminho, né? E assumir a responsabilidade não é somente direitos, né? Eles estão muito mais vinculados aos deveres do que aos direitos, né? Então aí onde esse aluno ele vai deixar de ser aluno, né? Então ele vai a partir de então, a partir do momento que ele é um shodan, né, o iniciante no caminho, ele deixa de ser aluno, né? Ele passa a ser um integrante do caminho. Então, a responsabilidade de manutenção deste caminho e dos seus ensinamentos, ele também agora, a partir de então, passa a ter essa responsabilidade, né? Então, cabe em cima dele, né, ali um grande, um grande número de responsabilidades que até então ele não tinha, né, porque era somente um aluno, e que a partir do momento que ele passa a ser Shodan, ele né, colocado como sendo também responsável por isso, né? Então, é importante explicar isso para os alunos, porque muitas vezes, né, e eu vejo isso com bastante frequência, né, o aluno passa de Kyo para Shodan com a mesma mentalidade. A única forma que ele vê é que ele troca de faixa e ele vê apenas os direitos, né? Agora eu sou um faixa preta, agora eu posso isso, agora eu posso aquilo. E ele não se atenta tanto ao quesito de que passar a ser um Shodan, passar a ocupar, né, a posição de Dan, leva a ele, né, muito mais responsabilidades, né? Então, eu acho que isso é importante, né, passar para os alunos, exatamente para que quando ele for prestar o exame de Shodan, ele tenha total ciência, né, exatamente do que é essa responsabilidade fazer parte, né, do Dan. Tá? Claro que isso não é uma forma de
desestimular o aluno. Não, não existe, né? A gente não tem que desestimular o aluno, muito pelo contrário, né? A gente tem que traçar exatamente todos os benefícios que, mesmo às vezes sendo sacrificante, a arte do Karatê Do nos traz imensos benefícios, né? Só importante mostrar ao aluno, né, que a partir de então a cabeça, né, de Kyo e Dan, ela precisa ser, né, mudada, adequada a essa nova realidade, tá? Né, e a responsabilidade do caminho, né, que nós estamos marcado pelo Dan, já que Shodan se estabelece como início da jornada, né? O próprio kanji de Shodan, né, é de iniciante. Quando estamos na jornada de Dan, passamos pelo período de reflexão, né? Então a gente estava naquele período de aprendizado e a partir do momento que você passa a fazer parte deste grupo, né, de Dan, você também passa por esse período de reflexão, onde o conhecimento é aplicado na prática e seus benefícios começam a fazer sentido. Então, o, o, você começa a perceber, né? Acho que a palavra correta é começa a perceber, né, que tudo aquilo que você aprendeu naquele período de Q ele começa a fazer sentido para algumas coisas em relação a não somente dentro do dojo, né? Então não é somente aquilo de técnica, não é somente físico, né? Mas que vários conceitos, né? Vários ensinamentos, né, do Karate Do, eles começam também a fazer sentido na prática da pessoa fora também do dojo, né? Como pessoa, como cidadão, né? Então, isso também demonstra esse amadurecimento. Geralmente, né, essa pessoa que não todas, mas uma boa parte, quando ele adentrou no karatê, ele estava numa fase jovem, né? Ou até muitos deles eram crianças, né? E quando ele chega nessa fase de prestar, né, essa passagem para Dan, ele já passou ali pelo menos, né, de 8 a 10 anos, né? Então, isso fez com que essa pessoa também ele comece a perceber o amadurecimento, né, que esses ensinamentos do Karate Do fez na própria vida dele, né? Então, eu acho que isso é importante, ele ter esta reflexão, né? De quando a gente começa a trilhar esse caminho a partir do Dan. O aprimoramento é um estado mais amplo, né? Onde a técnica, a moral e dever, eles se unificam e a arte do karatê demonstra seu real valor como ferramenta de evolução do ser humano, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Tá? Na filosofia do percorrer o caminho significa cada vez mais se aproximar da sabedoria, se aproximar dos verdadeiros valores, se aproximar do que representa a palavra mestre. Tá? Então, quando você, após esse período de reflexão, né, isso vai mais ou menos ali, né, do Shodan até o Sandan, Yondan, mais ou menos, né, esse período de reflexão, né? Então esse aprimoramento, ele começa a partir de então ele ter um estado mais amplo, né? Então enquanto a gente estava ali voltado, né, muito para a parte técnica, muito para a parte física do Karate Do, isso começa a ter um sentido mais amplo, né? Então você começa a perceber que os ensinamentos do Karate Do eles estão influenciando diretamente, né, na sua vida como pessoa, também na parte moral, na parte de dever, né? Você se sente muito mais responsável, né, pelo caminho. Então, isso tudo faz parte desse aprimoramento que leva, nesse caso aí, de 10 a 20 anos, né, até você conseguir concluir, né, essa fase, né, de chegar ali até mais ou menos Sandan e Yondan, né? E aí você começa a perceber que os benefícios eles são além do físico, né? Esses benefícios são mentais, são espirituais, né? E percorrer o caminho do Karate Do, você começa a perceber que ele te leva muito mais nesta direção, né? Você se aproxima mais, né? Quando a gente é faixa branca, quando a gente fala de sabedoria, isso é uma distância muito longa, né? Quando você está ali iniciando no Karate Do, você falar de sabedoria é um processo muito longo,
né? Que a maioria dos alunos, eles nem param para pensar nisso, né? Porque é uma distância muito longa, né? Então, quando você já está mais ou menos Sandan e Yondan, você começa a perceber a proximidade disso, né? Você começa a perceber que, apesar de ser um caminho muito difícil, ele está mais palpável. Você começa a enxergar muito mais essa parte da sabedoria, você começa a entender melhor esses valores, e você começa a, a, a ver, né, muito mais próximo o que o mestre tentava dizer, né? Você consegue ver com mais clareza, né? Coisas que quando nós éramos iniciantes, né, a figura do mestre era uma coisa, né? Só ele era mestre, né? Você não tinha, né, a mínima noção de que o que ele, né, o mestre tentava, né, na sua figura, era simplesmente demonstrar que isso é possível para todos, né? O mestre ele não se coloca numa posição de superioridade em relação aos outros. Muito pelo contrário, quanto maior é a graduação dentro do Karatê Do, maior é o sentido de humildade. Então, o mestre ele nunca se coloca numa posição de inatingível, né? Muito pelo contrário, tudo que ele faz é exatamente mostrar para todos, né, a possibilidade de chegar, né? Então, é isso que, quando a gente começa, né, a estar nessa fase de aprimoramento, né, onde você começa a perceber melhor, né, essa proximidade com o que o mestre, né, tentava demonstrar, tentava nos dizer, tá? Vou colocar para a próxima aqui. Na cultura japonesa de forma geral, mas principalmente nas artes marciais, onde a filosofia do é aplicada, este conceito de servir tem um imenso valor, tá? Seja para crescimento individual, mas principalmente para um bem maior, que é para a sociedade onde se vive, tá? Então, essa ideia de servir, ela é muito enraizada na cultura japonesa, mas ela é muito, né, mais aplicada nas artes marciais, onde, né, a filosofia do é aplicada. Servir tem um propósito de engrandecimento do ser interior, tem um propósito de crescimento e também de descobrimento de verdadeiros valores coletivos, tá? Então, para o Ocidente, é uma coisa relativamente nova pensar em servir, né? O que é servir? Você se colocar, você colocar o próximo sempre antes de você mesmo, né? E não o contrário, né? Então, você está sempre disposto a servir, né? Seja servir a alguém, servir a um propósito, servir à sociedade, você está sempre nesta posição de servir, né? E isso dentro das artes marciais, principalmente dentro do karatê, é muito importante para o crescimento da pessoa, mesmo dentro do caminho do karatê do. Eu vejo hoje muito difícil, né, a ideia de uma uma linha ou um estilo, vamos dizer assim, de karatê do, conseguir ter como pessoa principal, não vou colocar Soki porque Soki é um título de família, mas ser a maior autoridade ser um ocidental, né? Hoje, hoje. Claro que isso pode mudar, espero que mude, claro, por conta de não entender principalmente esse conceito de servir, né? Então fica muito difícil, né, uma pessoa galgar esse degrau e chegar ao topo se ele não tiver dentro do seu aprendizado este conceito de servir, né? Porque o servir é a maior demonstração de desapego do ego,
é a maior demonstração de humildade, é a maior demonstração de que você vai estar fazendo tudo em prol de algo maior, e não de você mesmo, né? Então, se a pessoa não desenvolver, né, este conceito de servir, eu acho muito difícil, né, o caminho dela culminar, por exemplo, no lugar mais alto, né, de um estilo, de uma linhagem, para que isso seja perpetuado da forma correta, né? Então, eu acho que isso passa a ser falho, né, dentro do contexto do porquê que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Principalmente os faixas pretas mais antigos, né? Ter dentro do contexto esse pensamento de servir, né? Adotar este conceito, né, de servir exatamente para que isso se aprimore com o tempo, né? E aí, quando chegar a um determinado ponto, isso não ser um empecilho para o crescimento, né? Porque essa graduação, isso eu vejo, não estou dizendo dentro do Brasil, estou vendo né, Ocidente de forma geral, né? O que a gente vê é mais comum, né? Quanto maior a graduação, e isso não é uma crítica, tá? É somente uma observação. Quanto maior a graduação, a gente não vê a humildade e a simplicidade demonstrada de forma correta, né? Por exemplo, um grande mestre, ele não é humilde porque ele não é, por exemplo, né? Ele não é humilde, por exemplo, e a gente já falou sobre isso, né? Você não ter algo e discursar sobre que não se deve ter, isso não é humildade, né? Isso é falta de capacidade, né? Então, o mestre de karatê, ele primeiramente ele precisa ser. Então, por exemplo, um mestre, grande mestre, ele nunca pode parar de treinar, ele nunca pode parar de praticar, porque a vida do Karatê Do está contida na prática. Se você não pratica Karatê Do, não tem como você dizer que você é do Karatê, né? O Karatê ele é prático, ele tem a sua teoria, tem a sua filosofia, mas de nada isso funciona se não houver a prática, né? Porque a prática do Karate Do é que te dá embasamento em cima dos conceitos, né? Não tem como a gente falar de energia, de Ki dentro do Karate Do se você não praticar, né? Senão ele passa a ser somente uma teoria. Você precisa praticar isso todos os dias para que com autoridade você possa falar sobre Ki, né? E, e aí a humildade está exatamente em você conhecer uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que tem a prática ali muito bem executada, e esta pessoa se mostrar exatamente com muita humildade, né? Não ter ostentação nenhuma, se demonstrar total simplicidade. Então, isto é a imagem do mestre, né? E o que eu vejo no Ocidente é exatamente que a pessoa, com o decorrer do tempo, com a graduação, ela deixa de praticar, né? Então, o karatê passa a não ter sentido. Então, o discurso passa a ser um tanto vazio, né? E isso não é humildade, né? Não é humildade. Então, aquela pessoa, na prática, ela não tem muito o que ostentar. Então, se ela se demonstra ali como quem não tem o conhecimento, na verdade, isso não é humildade, né? Simplesmente a pessoa está constatando uma verdade. Então, é importante que, né, no Ocidente se compreenda esta ideia, este conceito, né? Quem esteve lá no Chile, né, no evento nosso da IKGA, né, que pôde constatar lá no seminário com o Saiko Shihan, né, que foi no telão, foi de forma online, porque, né, creio eu que claro que isso não é uma
Não é uma informação, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que fique muito difícil daqui para frente, né, o Saiko Shihan, fazer viagens longas, né? E vir do Japão para a América do Sul é uma viagem extremamente longa, né? E eu acho que mesmo que coloquem ele né, num voo primeira classe executivo, mesmo assim é uma viagem longa, né? Se a gente pegar um voo mais de uma companhia, né, mais cara, aí vai levar pelo menos 26 horas, né, para ele chegar do Japão aqui na América do Sul. Então, é uma viagem longa, né, para uma pessoa de 83 anos, então isso passa a ser uma viagem longa. E aí, então, a gente teve o seminário, né, online, né, estava muito, nesse ponto, a organização do evento estava muito boa, porque, né, colocaram à disposição lá um telão, né, que deu para todo mundo visualizar muito bem, né? E aí, né, todos que estavam ali presentes puderam constatar que o Saiko Shihan está completamente bem de saúde, né? Fisicamente muito bem, né? Se alguém tem dúvidas, né, de que o karatê traz longevidade para as pessoas, é só olhar para esses mestres. Só que então, isso nada mais é que não é porque é o Saiko Shihan, né? O ocidental tem um péssimo hábito de simplesmente atribuir isso à pessoa como sendo um algo especial, né? Como se a pessoa tivesse um dom. E isso, claro, ele tem imensas, inúmeras, né, atividades que são de mérito próprio, claro, porque o Saiko Chan não seria o que era se ele não tivesse essas habilidades. Mas nada mais que ele está fazendo é demonstrando para qualquer pessoa que o Karate Do tem exatamente este benefício, de que é possível qualquer pessoa chegar no estágio que ele está, né? Desde que as pessoas façam exatamente o que precisam fazer, né? Então, uma das coisas é exatamente a prática, né? Você precisa praticar, né? Toda a vida, né? É exatamente a prática que nos dá força, e força que eu digo não é força física, né? É força espiritual, é força motivacional, é toda essa força que nos leva dia a dia, ano a ano, a chegar nessas condições, né, no futuro. E eu vejo que, né, no Ocidente olha-se muito para a imagem, né, dos mestres, mas como algo, né, somente de endeusamento, né? Fala assim, ah, nossa, olha o mestre, né? O mestre, nossa, eu queria ser como o mestre. A ideia não é queria ser como o mestre, eu tenho que buscar ser como o mestre, né? Então, eu acho que e aí fica muito naquela condição de que não se aplica, né, o que se deveria fazer, né? Claro que eu estou generalizando, tá? Não são todos, tá? Eu estou só, né, colocando o Ocidente, né, como um todo, né, onde essa imagem do servir, né, este conceito, ele não é algo cultural, né? Não é algo que se faça normalmente. Então é necessário que, né, a pessoa desperte isto dentro da sua prática para que isso faça sentido dentro do karatê, tá? Na filosofia do Karate Do é preciso ter consciência de que é dever servir aos valores morais, servir ao cumprimento das regras, servir aos ensinamentos deixados pelos antigos mestres. Então, esse servir, né, ele está diretamente enraizado, né, na filosofia do Karate Do, que se converte exatamente na prática, né, tá? Claro que, né, nos dias atuais, onde se cultua muito mais a individualidade, o sentido de servir pode parecer, em alguns casos, um sinal de fraqueza, o que não deve impedir o praticante de exercer seu dever, tá? Então, né, eu sei que, né, hoje, né, por exemplo, né, para a gente poder ter alunos no nosso dojo, seria muito mais fácil, né, se a gente ostentasse, né? Fizesse uma ostentação, né? Fizesse algo, né? Usar o marketing, né? Como uma forma de ostentação e isso atrairia, né? Mais alunos, né? Se nós não mostrássemos mais
soberbos, né, ao falar do Karatê Do, falar de si mesmo, né, isso para muitos alunos, para uma grande maioria, seria muito mais fácil, né, a compreensão, né, e aí isso iria atrair muito mais alunos. Os alunos iriam acreditar muito mais na nossa grandeza. Porém, né, não é isso que o Karatê Do ensina, né? E aí quando a gente se coloca no papel de humildade, de simplicidade, né, para o marketing geral, né, isso não faz muito sentido, né? Então a gente, eu tenho consciência disso, a gente acaba perdendo alunos, né? Falando de volume, né? Falando de volume, né? Não de qualidade, estou falando de volume. Né? A gente acaba perdendo, né, muitos desses alunos exatamente por a gente mostrar, né, uma imagem da qual a sociedade atual, né, despreza. Né? A sociedade atual quer ver um coach, né, falando que eu sou isso, eu sou aquilo, né, faça isso, faça como eu faço, e é assim por diante. Né? Então, né, a imagem, né, do Karate Do faz exatamente o inverso. Né? Mas, na verdade, é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que entender que o real valor, né, da arte do Karate Do está exatamente ligada, né, a este conceito, né, que a gente segue, que é a filosofia do. Tá? Servir ao caminho significa pôr em prática todos os ensinamentos, de ser exemplar, de ser humilde, de não dar valor à ostentação, de valorizar a simplicidade e a perfeição, de demonstrar desapego ao ego. O dever de um praticante de Karatê Do é servir para que possa contribuir de forma útil e ativa para uma sociedade melhor e mais justa. Tá? Então, esse é o servir. Né? A gente precisa, né, fazer o nosso papel e, claro, a gente precisa ensinar, né, os nossos alunos. Claro que, obviamente, a gente precisa entender aquelas fases que eu coloquei anteriormente. Né? Então, o aluno, quando entra, obviamente, ele não tem que cumprir esse papel. Né? Não é papel dele fazer isso. Né? Ele não é obrigado a servir. Ele está no processo de aprendizado. Então, nós temos o papel de servir a ele, passar para ele os ensinamentos. Né? Eu não tenho, não é dever dele ele cumprir tudo isso. Né? Então, eu não posso cobrar o meu aluno de que ele tem que ser tudo isso. Quem tem que ser tudo isso sou eu. Né? Eu, como sensei dele, eu preciso ser tudo isso que eu estou dizendo. Né? Então, e aí é onde é a maior forma de aprendizado, de ensinamento, né? Que é o exemplo. Né? Então, se nós, professores, né, nós, senseis, né, demonstrarmos exatamente, né, como o karatê deve ser ensinado e vivido, né, nós passamos a ser exemplo para esses alunos. Né? Então, acho que é importante, né, a gente expor, né? E aí eu vejo que hoje e isso é uma adaptação, né? No passado, o Karate Do era ensinado de forma muito aprende aí, tipo, né? Era assim, né? Faz aí, né? E não e assim, eu não vejo nada de errado com o método antigo. Porém, os tempos eram outros, né? O praticante daquela época era um praticante mais, vamos dizer assim, mais enraizado no que ele queria, né? A gente não colocava tanta opção, né? Então, isso eu acredito que foi assim comigo e deve ter sido assim com os senhores também, né? Então, quando a gente começou a praticar karatê, a gente não tinha uma opção de se não der para fazer o karatê, eu vou fazer, sei lá, outra arte, eu vou fazer, sei lá, vou fazer outro esporte, né? A gente entrou no karatê porque a gente se apaixonou por aquilo e é isso que eu vou fazer. Então, né, se eu não sei, eu vou fazer assim mesmo, né? Tenho certeza que os senhores praticaram diversas coisas sem saber e tudo bem, né? Eu não sei e vou fazer assim mesmo, né? Então, eu acho que a, atualmente, né, nós mudamos, nós vivemos em outros tempos, né? Nós vivemos em outra época e nós estamos na época da informação, né? É, isso não significa que as pessoas estão mais bem informadas, tá?
É simplesmente porque a informação chega mais rápido. Mas eu penso que no contexto de sabedoria, nós estamos até piores. Esse é o meu ponto de vista. Né? As pessoas hoje elas têm uma velocidade de informação muito mais rápida, elas têm, né, a questão de buscar a informação de forma muito mais fácil, porém elas têm muito menos conhecimento. Isso é a minha análise. Né? Então, o que acontece? A gente tem que também adaptar a nossa forma de ensinar. Então, eu não posso, e isso não está relacionado à tradição, tá? Não é porque algo era feito no passado que a gente não precise bater uma reflexão sobre aquilo e ver se a gente não precisa mudar o formato, né? Como eu vou ensinar? A gente não muda o ensinamento continua sendo o mesmo, mas a gente pode sim adaptar o formato. Como eu vou ensinar isso? Então, eu acho que hoje, por conta desse processo de informação ser muito mais rápida, a nossa forma de ensinar esses alunos precisa ser diferente. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente passar né, uma coisa para um aluno e faz aí. Não, eu preciso explicar isso para ele. Até porque, se eu não explicar para ele a forma correta, provavelmente ele vai buscar esta informação e pode ser que ele não consiga a informação correta. Pode ser que ele consiga uma informação incorreta. Então, faz parte agora da minha obrigação, né, a minha parte de servir, está exatamente em disponibilizar para esse aluno a forma correta. Né? Então, o nosso processo de ensino também muda. Né? Então, ensinar o porquê para o aluno, hoje ele passa a ser muito mais necessário. Né? Então, eu vejo desta forma que a necessidade de a gente mostrar para o aluno, né, o significado do que a gente está ensinando é hoje uma obrigação. Né? Então, isso também entra neste processo de servir. Né? Tá? Isso servir, tá? A gente não está aqui discutindo direito e dever, tá? A gente não entramos na relação de isso é meu direito ou isso é meu dever, né? É simplesmente o conceito de servir, né? Então, dar ao aluno a informação necessária é um conceito de servir, né? E dentro da filosofia do Karate Do é necessário a gente servir. Dúvidas? Dúvidas? Algum comentário? Você aqui, né? Oi, Marcos Sensei, pode falar. É, aulas passadas, assim, resumindo tudo isso aí, tanto do serviço, tanto na questão dos skills, ou de chegar o dan inicial, resumo, eu imagino que resume tudo naquela palavra que eu falou na aula passada aí do esforço. O tanto de esforço que você está colocando para atingir aqueles objetivos. Sim. Pode ser no Chile agora mesmo. Não é nada fácil sair daqui para um país diferente. Acho que todo mundo ali teve um esforço para conseguir ir, né? Passar de dinheiro, de logística, de, em geral. Até para servir, assim, exige um esforço, sabe? Sim. E eu falei aquela vez lá que, na aula passada, sobre o reconhecimento, né? Assim, o servir, o tanto que você esforça e se você não é visto, mas aí você falou sobre o seu que tem, que ele não importava mais essa questão do serviço, entendeu? Sim. Aí, assim, com essa visão, a gente tende a melhorar um pouco, mas não é tão fixo assim. Tá? Não, não. Por isso que eu coloquei. O Ocidente, de forma geral, não enxerga assim. Então, na verdade, então, não é que é mais fácil, mas vamos supor, no Japão, quando você é sensei,
naturalmente você já tem o reconhecimento, né? Por quê? Porque a palavra sensei é um reconhecimento. Só a palavra sensei já é um reconhecimento. Diferentemente daqui, tá? Aqui, sensei é algo banalizado, né? Aqui, a pessoa usa a palavra sensei até para faixa marrom, o que, na verdade, no contexto da arte marcial, não poderia. Mas aqui, o fato da pessoa estar lá na frente dando qualquer coisa, o pessoal já não, ele é sensei. Da mesma forma que a palavra professor é uma palavra banalizada aqui né, no Ocidente. Não é nem no Brasil, no Ocidente de forma geral. Né? Não é algo que, né, que identifique exatamente essa grandeza. Né? Muito pelo contrário, né? Atualmente o professor é uma figura bem desvalorizada no cenário. Então, acho que no Ocidente, de forma geral, a gente não pode esperar que aconteça esta valorização, né? Esse reconhecimento, né? Então, eu acho que, apesar de, no Japão, né, isso ser já reconhecido só pelo fato de você poder, até porque no Japão a gente não usa a palavra sensei porque quer, tá? Então, não adianta eu me autonomear sensei, tá? No Japão, sensei é algo muito sério, ele é um título, né? Então, alguém outorgou esse título a você, né? Então, quando você é chamado de sensei, ali já há um reconhecimento. A pessoa te cumprimenta sensei de forma extremamente respeitosa e só o fato dela estar chamando você de sensei já é, né? Ali você já sente ali, né? Essa valorização, né? Esse reconhecimento. Enquanto que aqui no Brasil, no Ocidente de forma geral, né, isso não tem, realmente, não tem este reconhecimento. Porém, né, claro que eu estou falando isso dos meus, né, mais de 40 anos de Karatê Do, né, tá? Então, assim, e aí vocês podem até dizer que para mim é mais fácil, né? Mas é porque de onde eu enxergo hoje, eu vejo esse processo de não valorização, de não reconhecimento, de forma benéfica, né? Por que é benéfico? Porque é exatamente uma forma da gente exercitar, né? Exatamente esse desapego, né? A gente exercitar esta forma de sacrifício, né? Então, será que eu não estou fazendo tudo isso exatamente para ter esse reconhecimento? Né? Então, isso faz também a gente ter essa reflexão, né? Será que eu não estou desejando este reconhecimento? Porque se eu estiver fazendo isso só pelo fato do reconhecimento, isso demonstra que eu tenho dentro de mim ainda um montante de ego grande, né? Eu estou desejando este reconhecimento. O ego não é errado, tá? Isso fique bem claro, tá? Ter ego não é errado. É errado você ter ego ostentando uma graduação alta. Isso é errado, né? Porque se a gente não tiver, né, o ego, quando a gente está iniciando, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, é o ego que fez a gente sair da faixa branca para a faixa amarela, tá? E isso, né, todo mundo, tá? Não adianta mentir, né? Era a coisa mais que eu desejava era sair da faixa branca, porque eu não quero fazer parte daquele grupo dos faixa branca, eu quero ser faixa amarela. E ao pegar a faixa amarela, você ostenta aquilo, né? Você ostenta com orgulho, né? Porque agora eu não sou mais desse grupo aí de iniciante, agora eu sou um faixa amarela. E isso é o que fez a gente prosseguir. Então, o ego, ele não é algo ruim de todo, né? É ele que fez com que você desejasse ganhar campeonato, né? Voltar com a medalha para mostrar para todo mundo. Isso é ego, né? Isso não é errado, tá? O errado é você manter este ego, né, para graduações mais elevadas, porque aí nas graduações mais elevadas você precisa ter o desapego desse ego. Então tudo aquilo que era importante para você, né, num determinado ponto,
você precisa se desapegar. Então é aí que entra essa parte do servir, né? O meu trabalho aqui não é mais eu, né? O meu trabalho agora são eles, né? Eu gosto de pensar que é assim, né? O caminho do Karate Do, ele se resume a eu, nós, eles, né? Eu acho que o caminho ele resume assim, né? Quando a gente começa é eu, tudo é eu, né? Eu quero ganhar, eu quero melhorar, eu quero ser isso, eu quero, né? Tudo é baseado no eu. Então o ego fica muito é, visível, né? E aí depois de um tempo dessa prática, você começa a pensar mais um pouco no coletivo. Então aí passa a ser nós, né? Então você começa a ver o dojo, por exemplo, né? Como um lugar mais você começa a se sentir parte mais do dojo. Então aí você começa a ver a coisa como nós. E aí você dá mais importância ao grupo, né? Então quando você vai para algum lugar, não importa mais só você. Você se importa com os outros, então passa a ser nós, né? O grupo, né? E aí depois, quando você atinge, né, essa graduação, né, maior, onde a sabedoria começa, né, a fazer parte mais do seu pensamento, passa a ser eles. Então você deixa de pensar em você mesmo, você pensa somente nos outros. Né? Então eu gosto de pensar que o caminho do Karate Do, né, ele passa por esses estágios, né? Eu, nós, eles, né? Então e é dessa maneira que a gente enxerga exatamente essa parte do desapego, essa parte né, de a gente não ter mais tanto valor assim no reconhecimento, né? Mas desejar o reconhecimento não é errado, tá? Ele é errado lá na frente é errado, mas, né, em determinado ponto não, né? Mas infelizmente, Magno Sensei, nós estamos no Ocidente e a gente ter reconhecimento, principalmente sendo no caso do Júnior Mário Sensei, é pior ainda, né? Ele é sensei e professor. Não tem reconhecimento em nenhum lugar, nem como sensei, nem como professor. Oi, Anderson Sensei, pode falar. Boa noite, Pode, Sensei. Tudo pode, bom? pode falar. Eu complemento. Viu, Sensei? Oi. O Sensei está colocando, assim, uma graduação um pouquinho mais avançada, né? É, não que eu acho que já estou tão avançado assim na graduação, mas eu estou sentindo que na graduação que eu estou, eu ainda preciso mostrar um pouco mais do eu, às vezes até para comparar com um todo. Não sei se isso é correto. Às vezes eu vejo que se eu estou treinando mais, se eu estou me dedicando mais, eu posso motivar até outras pessoas que estão próximas, que poderiam estar treinando mais também, que às vezes estão até mais graduados, que às vezes não estão treinando tanto. Não sei se isso é errado. Não, errado não. Eu acho que a gente tem sempre. Eu acho que a gente tem que pensar assim. O fator eu, depois de uma. Num período, o fator eu, ele é motivacional obrigatório, né? Você meio que tem que ser obrigado a fazer coisas para motivar os outros, né? Então, acho que isso depois de num período da graduação, isso é obrigatório, né? Depois, depois de uma certa graduação, essa obrigação, ela meio que deixa de fazer sentido, né? Você precisa fazer o seu, mas não se importando, acho que a palavra seria essa, não se importando tanto se isso se o outro vai fazer ou não, né? A parte da sabedoria, ela está vinculada exatamente à não expectativa, tá? Então, quando a gente é mais novo, a gente tem expectativa sobre tudo. Então, por exemplo, né, você dando, né, os senhores dando aula, né? Então, todo mundo está dando aula, você cria expectativas sobre seus alunos, né? Então, você quer que seus alunos se esforcem, você quer que seus alunos deem tudo de si, você quer que seus alunos, né, sejam campeões quando vão para um campeonato, você quer que seus alunos se graduem. Então, você cria nos seus alunos uma expectativa. E isso não é errado, totalmente correto. Só que
com o passar do tempo e com a sua própria evolução, você se dá conta que essa expectativa ela não existe, na verdade. Por quê? Porque o caminho ele é individual, entendeu? Então, por exemplo, o seguir o caminho não é vontade sua. A única vontade que você pode exercer na expectativa é a sua própria. Então, assim, eu tenho vontade de seguir o meu caminho, então eu faço isso todo dia. Mas eu não posso acreditar que isso vai acontecer com o meu aluno também. Eu espero, mas eu não posso criar expectativa sobre isso, né? Por quê? Porque essa vontade tem que partir dele, né? E isso pode ser abalado em qualquer situação, né? Os senhores aqui, principalmente os senseis mais antigos aqui, que já dão aula há muito tempo, que têm alunos que já se tornaram adultos, já tiveram aí alunos que pararam por N motivos, né? E alguns deles eram extremamente promissores, não só em campeonato, mas promissores dentro do karatê mesmo. Falando, não, nossa, ele adora o karatê, esse aqui provavelmente vai chegar longe, vai ser faixa preta segundo, terceiro, quarto, quinto, vai longe. E, no entanto, por um motivo ou outro, simplesmente abandonou, né? E esse abandonar não está sob a nossa responsabilidade. Eu posso aconselhar, eu posso dizer para ele todos os benefícios, tá? Mas não é decisão minha. Então eu não posso, né? Eu não tenho como, né, fazer com que esse aluno, de repente, não abandone. Porque aí existe, nesse livre-arbítrio aí, existe o que é prioridade, né? Então, assim, as prioridades, elas são inúmeras e cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua prioridade. Então, não tem como você interferir nisso, né? Entendeu? Então, assim, a nossa prática, ela precisa ser exemplo para todo mundo. Eu só não posso querer que, por eu praticar, eu meio que achar que todo mundo vai fazer isso. Não. É a mesma coisa o Saiko Shihan, né? A gente volta naquele assunto do Saiko Shihan. O Saiko Shihan estava lá, se dispondo a fazer um vídeo, né, lá do Rombo, era sábado de manhã lá, né? E aí, né, totalmente, né? E aí você olhando para ele e fala, nossa, o Saiko Shihan, né, tá inteiro. E ele, assim, ele não faz, sei lá, eu acho que não faz 3 meses que ele fez uma cirurgia de quadril, né? Então, assim, totalmente recuperado, né? Pela movimentação que ele, né, demonstrou lá para nós, né? Totalmente recuperado e, né, visualmente você vê que ele não estava com uma aparência de quem não estava bem, né? Muito pelo contrário, né? Ele estava com uma aparência muito boa, o que isso é bom. Só que ele mesmo, ele faz tudo isso, mas estão sob uma expectativa de que todo mundo vai fazer. Ele está lá como exemplo, né? Então, se cada um de nós pegar o exemplo e colocarmos isso em prática, vai ser muito bom. Mas não é isso que ele espera, né? Ele faz com o intuito de mostrar como um exemplo, mas ele não tem ali, coloca para ninguém como obrigação, né? E o Anderson Sensei, que conhece o Saiko Shihan há muito tempo também, tenho certeza que você nunca ouviu ele falar assim, vocês são obrigados a fazer isso, né? Nunca, né? Exatamente porque não é assim que funciona, entendeu? Então, cabe a nós, sim, estarmos fazendo para servirmos de exemplo, né? Mas, se os demais farão ou não, não cabe a nós, né? E principalmente no Ocidente, tá? No Ocidente a gente tem, infelizmente, tem a cultura de desculpas, né? Então é sempre assim, né? Ah, eu não posso porque não sei o quê. Ah, eu também não posso porque não sei o quê. Os senhores que estavam lá, não vou dar nome a ninguém, mas os senhores perceberam que na hora de começar o seminário lá, todo mundo estava perfilado e na hora de começar os exercícios, alguns ali já, né, saíram de fininho lá, não, porque eu tenho problema de joelho, porque eu tenho problema aqui, tenho não sei o quê, e é assim que funciona.
entendeu? Né? Tinha muita gente ali, né? Eu pensando comigo, né? A oportunidade de você treinar e tinha gente filmando, né? Então, assim, tem uma pessoa que estava a cargo de filmagens. Então, essa pessoa estava trabalhando, tá? Mas eu vi muita gente filmando, né? Então, assim, você perde a oportunidade de praticar, que é o verdadeiro significado do Karate Do, para filmar. Então, assim, na minha concepção, eu não consigo entender, né, o que a pessoa pretende, né, com o karatê que ela está fazendo, né? Mais alguma dúvida? Eu, sinceramente, Oi, Maurício, pode falar. eu sensei antes, eu até falei que sensei antes, o sensei antes, ele tá aqui, né? Ele tá novão, né? Parece que ele não muda nunca. Que bom, né? Ainda bem, né? A questão, parece que tem aqueles vídeos, aquelas aulas passadas que a gente viu anteriormente, ele fazendo catar, fazendo um carro, nossa, parece que ele está do mesmo jeito. Eu até perguntei, falando com você, Sejúlio Mário, perguntei sobre alunos, sobre expectativa. O Sejúlio Mário tinha um aluno lá bem assim, bem divertido, eu perguntei a ele, aquele aluno seu, ele tem faixa amarela, aquele aluno seu, pô, Mário, esses problemas de e tal, então tá resolvendo, mas eu acho que ele vai voltar, eu ele vai voltar. Então, essa questão é toda essa, todo o esforço, sabe? Mas a gente cria essa expectativa mesmo, se esforça tanto e espera que o aluno também dê o máximo, né? E faça um pouco de esforço, não estou falando tanto que hoje tem tantas opções, né, que antigamente, assim, parece que hoje está tão mais fácil que a gente não, assim, não aceita assim, facilmente alguns alunos desistirem assim, por coisas pequenas, sabe? Acho que é por isso que a gente cria essa expectativa. Lógico que tem coisas grandes, né? Mas assim, são coisas que. Mas largou por isso só, até quarta preta também. Mas largou por quê? E, tipo assim, a gente imagina, assim, questão que trabalha, quem faz o curso há muito tempo e vê o karatê mesmo, pega o quão grande o karatê é, e assim, mas isso é tão pequeno para largar, o karatê é muito grande, né? Tem muito karatê para a gente ver ainda. Eu falo com os meninos lá na academia, calma, tem muito karatê pela frente. Eu sou muito os fios, né? Eles querem assim, pegar um kata mais alto, querem pegar uma técnica mais evoluída. Não, tem muito karatê ainda. Vamos cavar um pouco mais, vamos fortalecer mais os alicerces, fortalecer mais as bases. Tem muito karatê pela frente. Dá tempo ainda, pode, tá, tem tempo. Aí parece que quer passar na fazer, quer queimar as fases, bebezinho, né? Queimando as fases, ó, saiu no, 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 no engatinhou, já saiu andando. Sabe? É expectativa acho que é essa dele. Mas Esse comentário aí. eu entendo, e então, e aí, de novo, né? Mas isso é porque a gente está no Ocidente, e não é nem porque a gente está no Ocidente, eu acho que é porque a gente está nesses novos tempos, né? Esses novos tempos, né, fizeram com que, principalmente os mais jovens, né, tivessem um nível de desistência, acredito que hoje ele é muito maior, muito mais fácil. Desistir não é algo ruim na concepção desses mais jovens, né? Eu me lembro que um tempo atrás aí eu me deparei com um vídeo no celular onde um absurdo, né? A pessoa estava dizendo que desistir, você não precisa se sentir culpado, porque você precisa ter muita coragem
para desistir. Então, a pessoa enaltecendo o fato da pessoa desistir. Então, quer dizer, né, os valores eles estão mudando. Então, quer dizer, a gente tem que entender que esse tipo de pensamento, quando está, né, tá criando exatamente essa força, é porque algo está muito errado. Né? Então, acho que eu entendo a frustração, né? Que, claro, isso não é diferente aqui, no dojo daqui, tá? De alunos entrarem e saírem, né? Só que a gente não pode se esquecer que, da mesma forma que teve um aluno que entrou e saiu, tem aquele aluno que entrou e não saiu, né? Então, eu acho que a nossa visão, né, para que você não caia numa frustração, né, é exatamente a gente tem que valorizar o aluno que entrou e não saiu, né? Ah, mas o número de alunos que entraram e saíram é maior do que os números dos alunos que... Não importa, né? Não importa, né? A gente tem que estar sempre voltando os olhos para aquele aluno que entrou e não saiu. Por quê? Porque a nossa ideia aqui não é ensinar karatê, não é ensinar a filosofia, não é ensinar os valores. Então, provavelmente aquele que entrou e não saiu, ele está aprendendo aquilo que nós estamos ensinando. Aquele que entrou e saiu, infelizmente, ele não aprendeu. E aí é paciência, de novo, né? A gente não tem poder sobre isso. Né? A nossa função é ensinar. Aprender não é a nossa função. A nossa função é ensinar. A obrigação de aprender é do outro lado. Né? Então, eu acho que se a gente está fazendo, nós estamos fazendo o nosso papel de ensinar, e existe ali pelo menos um aluno que está disposto a aprender, sempre a nossa ideia tem que estar voltada para este aluno, né? E não para aquele que saiu. Saiu. Não tem o que fazer. Né? A gente tem que estar sempre. Né? O Anderson Sensei está há muito tempo já comigo, né? E ele sabe que o meu discurso, né, sempre é assim, né? Quando ele está junto. Shizuoka Gojukan, que é a nossa associação, que é a associação do meu mestre, né? Eu sempre falo isso nos discursos, quando a gente está lá em Cesar, lá todo mundo, eu sempre falo, Shizuoka Gojukan, para mim, é quem está aqui hoje. Né? Shizuoka Gojukan não é quem estava no passado, e Shizuoka Gojukan eu não sei quem é que vai estar no futuro. Shizuoka Gojukan, para mim, é quem está aqui hoje. Por quê? Porque aquele que não está mais, infelizmente, ele não faz parte. Né? E isso não foi decisão minha, não fui eu que expulsei a pessoa que desistiu. E isso é uma decisão dela. Né? Então eu não posso ficar apegado, né, a esse tipo né, de pensamento, né, daquele que saiu. É a mesma coisa que a pessoa que começa uma conversa comigo e fala assim: nossa, você faz karatê? Nossa, eu já fiz karatê, não sei quando. Para mim, a conversa sobre karatê com aquela pessoa acaba exatamente ali. Eu não vou comentar sobre nada de karatê com uma pessoa que virou para mim e falou que eu já fiz karatê. Para mim, né? Para mim, isso. E é até uma forma muito grosseira, talvez, né? Minha de pensar. Mas para mim, quem não é do karatê, ele não faz parte do karatê. Quem não pratica, cara, ele não faz parte do karatê. Ah, mas eu já fiz karatê. Mas eu fui uma pessoa muito importante dentro do karatê no passado. Você faz karatê até hoje? Não. Então, para mim, você é uma pessoa comum. Eu não vou te destratar como pessoa, mas como karateca, você não faz a mínima importância, né? Por quê? Porque karatê, eu aprendi com meu mestre praticou karatê até o último dia de vida. Então, isso para mim é karatê, né? Né, aqui no Brasil, a gente, né, teve muito contato com o mestre, que era o representante do karatê na América do Sul, que era o mestre Watanabe. Ele praticou até o último dia de vida. Então, não existe a ideia de eu não pratico mais karatê, mas eu faço parte. Não, se você não pratica, se você não põe Karate Gi todo dia e vai treinar, não, você não faz parte desse clube mais, né? Você é um convidado, né? E um convidado como pessoa normal. Por exemplo, é que eu não tenho visitas no meu dojo de pessoas assim, mas, por exemplo, se viesse alguém e falasse, não, tá vindo aqui o sensei que treinou karatê há não sei quantos anos atrás e veio visitar o dojo, eu iria recebê-lo no meu dojo como pessoa. Este é o fulano de tal, 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 veio fazer uma visita aqui no nosso dojo. Eu não levantaria em hipótese alguma o fato dele ter sido sensei.
porque isso já não faz parte mais da vida dele. Então não tem por que eu ficar falando de uma pessoa que para porque eu vou, aí eu iria fazer a mesma pergunta que o Saiko Shihan faz para mim quando ele pergunta de determinada pessoa, né? E aquele sensei lá, não sei o quê. Aí eu faço, sensei, ele parou. Aí a primeira coisa que ele pergunta, né? Morreu? Não, sensei, não morreu, ele parou. E não faz sentido nenhum para ele. Como assim parou? Como parou de treinar karatê? Bom, entendeu? Então, para mim é a mesma coisa, né? Então, é necessário que se entenda que karatê é prático, né? Se você não pratica, né, você não pode ser chamado de karateca, né? O K ali é pessoa do karatê, é o praticante, né? Então, se você não pratica, então você não pode ser mais chamado, né? Então, isso que no Ocidente é meio difícil de entrar no conceito, né? O karatê, como o Magno Sensei falou, né? É muito bom ver o Saiko Shihan daquele jeito, parece que os anos não passam, mas a receita é muito simples. O karatê ele é uma arte que revigora, que te dá esse poder. Então, quer dizer, para eu chegar na idade do Saiko Shihan, né, se Deus quiser, bem, eu preciso cumprir a receita, que é continuar praticando todo dia, né? Então, eu penso que, né, a minha maior motivação é exatamente essa, né? Eu quero chegar bem, então eu preciso praticar, né? E a idade vai chegando, vai ficando mais difícil, bom, então eu preciso praticar mais, né? Então eu preciso praticar mais, tá? Senão, né, a receita já tenho, né? Então eu preciso seguir a receita, né? Então, eu acho que isso a gente precisa, então, passar para os alunos, não obrigá-los a fazer, mas eu preciso passar essa informação. Falar assim, ó, o karatê é para a vida toda, né? Vocês estão vendo lá o mestre? Ó, o mestre é daquele jeito porque o que ele faz. Ele pratica o tempo todo. Quem estava lá no seminário viu a dificuldade que foi para a gente fazer, né? O Sancho, né? Agora eu passo a bola para vocês. Imagina a dificuldade de criar, né? Se a dificuldade nossa era de fazer, então aí você pensa e para, né, e reflete um pouco assim, qual foi a dificuldade em criar? Então, você acha que né, o Saiko Shihan, ao criar, ele estava fazendo o quê? Praticando. Só assim você pode ter a possibilidade de criar algo tão, né, tão complexo e tão simples ao mesmo tempo, né? Então é a prática, né? Eu acho que, né, esse é o segredo, né? Então o servir exatamente é o que ele faz, né? Na grandeza de ser o grau mais elevado, na grandeza de ser o soque, né? O representante do estilo no mundo, né? Ele faz o papel de excelência que é servir, né? Ele fez exatamente aquilo, né? Ficou lá na época da pandemia, né? Concebendo aqueles katas, no intuito que de demonstrar que ele é uma figura notória? Não. Ele fez tudo isso para quê? Para servir, né? Servir a nós, né? Nós estamos usufruindo da sabedoria, né? Então esse é o papel do cara. Esse é o papel de servir, né? E isso que faz com que a gente continue nesse caminho, né? Mais alguma pergunta? Não, só um comentário aqui. Falando de questão de servir, de escuta, eu imagino que você Júlio aí corrigindo as provas. Acho que é a mesma coisa de dar aula no professor. Mas ninguém vê isso, né, Júnior Mário CC, né? As horas extras em casa corrigindo prova, isso aí ninguém vê, né? É. E, de fato, bastante, tem mudado bastante. Eu sou professor já há 28 anos. E eu lembro no início que, como o aluno nos tratava, quando eu comecei a dar, como é hoje, né? Eu tive aluno de zona rural, por exemplo. Outro dia eu estava lembrando isso, eles riram.
Os alunos da zona rural traziam presente, verdura, legume. Um dia eu ganhei galinha de um aluno, galinha viva. Foi na sala de aula uma galinha viva, presente para o seu de domingo, professor, né? Agora hoje tá, chamo o que já aconteceu, de chamar a atenção, porque o aluno tá bagunçando, tá dando trabalho e o pai ir na escola e quero falar com o professor, porque onde já se viu o professor deixar meu filho constrangido, porque chamou a atenção dele. Hoje mesmo falando com um colega, o pai foi até a escola cuspindo fogo, querendo confusão, porque o professor deu 0 para o filho dele. Como pode isso? Né? E o professor falou, claro, ele não entregou nenhum trabalho. Que nota eu vou dar? Né? E o pai questionou a nota. Então tá estranho. Sim, sim, Certo, já aproveitando, o senhor falando sobre aluno, né, que cada um tem seu tempo, né, tem seu ritmo, tem suas prioridades. Se não seguir, claro, não é responsabilidade minha, né? sim, Enfim, mas é claro que a gente, eu ainda me preocupo, tal, atitude que eu tomo e que ela me questiona, será que eu estou certo? É quando o aluno afasta, o aluno se afasta, eu entro em contato, né? Quero saber se está tudo bem. Ó, tá tudo bem com você? Está passando por alguma dificuldade? Né? Às vezes até ofereço ajuda, falo, ó, dependendo da situação, comigo, né? E o dojo, ó, as portas estão abertas, quando quiser voltar, tal. Mas ali eu morro o assunto. Eu não chamo para treinar. sim. Eu acho que eu posso dormir tranquilo, né? Acho que é a Claro. postura correta. Eu não É, chamo. sim. A volta, Não, é, não faço isso. a gente tem que ter como sensei, a gente tem que ter zelo pelos nossos alunos. Então, eu penso sempre assim: quem é aluno, eles são as pessoas mais importantes que eu tenho, enquanto alunos. Uhum. Né? Então, enquanto aluno, sim, sabe? Que nem eu faço isso de praxe, sabe? Um aluno faltou 2 aulas seguidas, eu mando mensagem para saber se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, né? Eu faço isso, é de praxe. Por quê? Porque eles são pessoas da nossa responsabilidade enquanto alunos de karatê, né? Então, e muitos dos alunos hoje a gente tem, né, alunos com problemas familiares, enfim, vários outros motivos. Então, a gente tem que ter esse zelo para com o aluno. Eu não posso obrigá-lo a fazer coisas, né? Então, por exemplo, eu posso dar conselhos, eu posso, né, me preocupar com ele, mas isso vai até um determinado limite, por exemplo, é o limite do eu resolvi sair. A partir do momento que ele não é mais meu aluno, eu não tenho, até porque esse aluno tem família. Então aí a responsabilidade passa a ser da família, porque aí eu não tenho mais ligação com o aluno. Então acho que esse é o ponto, né? Enquanto aluno, eu tento também, tento ajudar de todas as formas, né? E muitos dos alunos realmente precisam, né? Principalmente alunos adolescentes, né? Muitos deles eles não têm o apoio de pai e mãe, né? Eles se encontram às vezes sozinhos, né? Então, acho que a gente Uhum. oferecer esse tipo de ajuda não é errado, faz parte do servir, né? Eu Uhum. sempre falo que o que a gente não tem poder é a partir do momento que o aluno resolve sair, sabe? Então, se ele não, né, não me procurou, se ele não, né, se eu perguntei qual o motivo, se eu tentei ajudar e mesmo assim ele resolveu sair, aí eu não posso, eu não tenho mais o que fazer, né? Então é ilógico, ele passa a não fazer mais parte do grupo. Então, por exemplo, né? Então, ele saiu, mas puxa vida, a gente vai ter uma confraternização do dojo. Ele não faz mais parte, né? Não tem como eu convidá-lo, querer que ele, né, esteja junto da gente, porque simplesmente não faz mais parte, né? Então, acho que essa ideia de que ter esse zelo para enquanto aluno está totalmente correto, né? Só que aí, a partir do momento que ele resolve sair, aí é assim mesmo, né? Não tem mais como a gente, né, lidar com uma pessoa, né?
Ah, tá. Eu não sei. Oi. Isso que o João Marcos você falou foi isso que aconteceu no Dojo. O Marcos tem mais contato com os pais, com o aluno, né? Eu marquei aluno que fulano e tal. Você não vai chamar mais não. Mas aí ele falou aquele dia. Já chamei, já conversei. O pai pediu para chamar. Eu já fiz todo o esforço. Se a pessoa não quer, eu falo, não, mas eu não posso fazer nada. Eu Então, posso fazer agora. Não então, posso mais arrastar e trazer. isso. Sinto Então, muito, já tentamos, as portas estão abertas. então, porque a gente tenta demonstrar todos os benefícios, né, que o Karatê Do pode dar, isso para qualquer pessoa, né? Os benefícios do Karatê Do são inúmeros, né? A gente sabe que o Karatê transforma pessoas, transforma vidas, mas eu não posso obrigá-lo a isso, né? Se a pessoa mesmo não consegue identificar esses valores, ela não vê tudo isso no Karatê Do, eu não tenho como obrigá-lo a fazer, né? Então aí a pessoa resolve, né? Não tem jeito. Então, mas de novo, né? A gente tem que dar o apoio enquanto ele é aluno. Enquanto ele é aluno, eu tenho que tentar de todas as formas explicar, mostrar, né? Mas a partir do momento que ele fala, não, eu não quero mais, vou sair, aí eu não vou ficar ligando para ele voltar, não. Isso, a partir do momento que saiu, saiu, acabou, né? Se ele um dia voltar, as portas vão estar abertas e eles voltam a treinar de novo. E aí eu vou tentar, de novo, mostrar para ele os benefícios do Karatê Do, mas que também não é uma garantia, não é o fato que ele voltou, que agora ele vai ficar, ele pode de repente sair de novo. Então, assim, a gente não tem controle sobre as decisões, né? A nossa função é tentar ensinar para que ele entenda e aprenda os valores do Karatê Do. Se mesmo assim ele não aprender, não tem jeito, não está sob o nosso controle, né? Tá? Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos tirar Né? a nossa. Oi, bom, quer falar alguma coisa, Marcos? Não, né? Então tá, Era só então, isso mesmo. tá. Vamos tirar a nossa foto. Vamos lá. Espera aí. Joia. Muito bom, gente. Obrigadão. Se tiver mais alguma dúvida, Joia. mais algum comentário sobre servir, né? Se quiserem colocar lá no grupo lá, por favor, né? Comentar alguma coisa. E se alguém tiver alguma sugestão, quiser sugerir alguma coisa para a nossa próxima aula, fiquem à vontade. Tá bom? Tomo arigato. Aí, aí, Bom final de Yasumina-san. semana. Sayonara. Abraço. Beleza. Sai. Continuação. Sai.